de ter serviços mais rápidos. Inclusive porque a economia cada vez mais exige que você seja um agente econômico mais ágil e mais rápido. Talvez a gente chegue um dia que a distopia do Orwell se realize. Mas isso não vai evitar ninguém de continuar usando o sistema. Todo mundo está submetido aos mecanismos às tecnologias de informação. Quando você faz banking, né, você está usando, mexendo na sua conta. Quando você está comprando viagem, passagem de avião. Quando você está escolhendo comida para entregar num restaurante. Quer dizer, são milhares. Quando você está comprando, sei lá, remédio em farmácia. São milhares de espaços onde você pode produzir essas experiências. Agora, não há nenhuma dúvida que as gerações mais jovens, elas são mais adictas a isso tudo. E nesse sentido, há pessoas mais velhas que de repente, no próprio trabalho, usa menos esse tipo de tecnologia da informação do que alguém que está, de fato, 24 horas vezes 7, como a gente quer, 24 horas por dia, né? Pendurado nesse tipo de coisa, seja no trabalho, seja nas relações afetivas, você provavelmente vai produzir mais rastro. Né? Então, apesar de que todo mundo em algum grau está sob controle, mas é importante que esse controle não é necessariamente alguém que está lá controlando você. É uma rede de dados. Alguém hoje, para não ser controlado, no sentido de não receber ofertas através de algoritmos ou coisas assim, alguém que talvez tenha consumo zero de qualquer tipo de rede, pague tudo em cash, sei lá, tudo fisicamente, né? Mas isso é muito raro hoje em dia. Você acha que, de fato, Estado e empresas privadas estão aliadas e alinhadas nessa exploração dos nossos rastros digitais? Eu acho que é uma questão do pressuposto, então, da hermenêutica marxista. Evidentemente, há um conjunto de atores que exploram e um conjunto de atores que são explorados. E aí, nesse sentido, o Estado e o mercado se unem para usar as experiências que as pessoas têm para seus interesses próprios, tipo o mercado para fazer com que você compre mais tênis, sei lá, e o Estado para conseguir controlar seu rosto e usar como um mecanismo de segurança nos aeroportos. Mas eu acho que a questão vai um pouco além. O Estado depende das empresas para produzir essas ferramentas. Né? A não ser estados como a China, e aí olhe lá, em que tudo é meio Estado e meio mercado, mas se você falar no mundo ocidental, inclusive dos Estados Unidos, são essas empresas que produzem as grandes ferramentas que o Estado vai usar. Então o Estado precisa dessas empresas, inclusive para usar as ferramentas que elas é que são as criadoras e criativas. Por exemplo? Não, como é que o Estado vai criar o Google, por exemplo? Ou o Instagram? Ou o Estado não é ele que produz isso daí. Ele compra serviços. E ao mesmo tempo, o Estado usa essas ferramentas e em troca o Estado americano deu a tal da neutralidade da internet, que é uma questão que ela e muita gente fala, e essa neutralidade significa que as Big Techs, elas não são empresas que fazem editoria de conteúdo, mas elas são simplesmente empresas que passam conteúdos. Elas não são empresas de mídia, por exemplo, que tem que ter de editor, que tem que ter gatekeeping, como você fala, responsabilidade. A neutralidade da internet é o presente que
que as empresas americanas receberam em troca das empresas americanas oferecerem tecnologia para o Estado, por exemplo, de reconhecimento facial, por exemplo. A minha impressão, Thaís, é que assim, vamos pegar um exemplo concreto. Vamos pegar a ideia do reconhecimento facial, por exemplo, nas cidades. Ou vamos pegar, por exemplo, o fato anterior, um passo atrás disso, do número de câmeras que tem nas cidades. Inclusive em cidades como Londres, que dizem que é a que tem mais câmera, não sei. E que o Estado, a polícia, pode, inclusive, pedir acesso a câmeras privadas de empresas, né? De condomínios e investigações. Então, essas câmeras produzem a sensação de segurança para muita gente, mas ao mesmo tempo essas câmeras capturam imagens. De vez em quando aí tem um escândalo na internet de um casal que é pego se pegando numa festa de final de ano da firma, num canto, e que não devia estar fazendo aquilo. Um passo adiante é o reconhecimento facial, mas há uma analogia nas duas situações. Quer dizer, por um lado, isso agiliza o processo na cidade, isso pode criar mecanismos de repressão ao crime, no sentido de criar um ambiente em que seja mais perigoso você causar o crime. Câmaras em policiais, por exemplo, é visto como uma forma de você coibir violência policial, ao mesmo tempo que protege a pessoa que o policial estaria possivelmente exercendo violência, protege ele, policial, que essa é a defesa dos policiais, porque protege ele daquilo que pode ser uma mentira da pessoa que ele prendeu. Então, esses são exemplos. Ao mesmo tempo, o reconhecimento facial pode estabelecer controle sobre você, porque, veja bem, não é alguém reconhecendo você, é uma rede de dados que circula por uma rede de inteligência artificial que é capaz de organizar esses dados num nível que ninguém nunca organizou, certo? Insistindo na analogia, é como se pela primeira vez a gente conseguisse conviver em alguma medida com uma entidade onisciente e onipresente, né? Que sabe tudo, está em todo lugar, que tem uma capacidade de armazenamento de informação gigantesca. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Ao mesmo tempo, isso pode fazer com que você não precise ficar carregando documento com você para entrar no avião, aquela coisa de putz, esqueci a carteira, a carta de habilitação, o RG, como é que eu... Não, você passa, reconhece você e você entra e acabou. Inclusive, se você for ladrão, bandido, já tem os seus dados em algum lugar, você não entra. Então, eu acho que esse é o problema, Thaís, dessa questão. É que não há solução. Porque é um tipo de ferramenta que, ao mesmo tempo que produz lado positivo, produz lado negativo. Mas isso é a modernização. Quer dizer, você vai fazer uma bateria de exames. Antes, você tinha que buscar no laboratório, daí você tinha que levar ao médico. Já há algum tempo, o médico tem um código que ele acessa o resultado dos exames na plataforma do próprio laboratório. Isso agiliza o diagnóstico, que pode ser inclusive um diagnóstico negativo, né? Negativo no sentido que venha com algum quadro clínico que exija atenção e cuidado, né? Isso agiliza a medicação, algum processo cirúrgico, né? Mas, evidentemente, em algum momento, companhias de seguro de saúde, como já teve essa polêmica 1 ano atrás no Brasil, ou 2 anos, não lembro mais, acerca de portabilidade de uma seguradora para outra, você pode chegar no momento em que companhias de seguro têm acesso a todo esse repertório de informação e consiga customizar uma apólice para você. Aqui é uma previsão científica, não é nem previsão.
São dados precisos que tem sobre o seu portfólio médico, que vai gerar, dizem as seguradoras de saúde, um custo mais justo. A posição de se é ruim ou é bom e ruim. Aliás, como tudo, né? Principalmente no processo de modernização. Eu não vejo saída para isso. A gente pode chegar numa situação no mundo em que a gente viva uma distopia lá Orwell, né? O Bauman tem razão quando diz que a gente é agente ativo, e a gente gosta, porque a gente gosta de ter serviços mais rápidos. Inclusive porque a economia cada vez mais exige que você seja um agente econômico mais ágil e mais rápido. Talvez a gente chegue um dia que a distopia do Orwell se realize. Mas isso não vai evitar ninguém de continuar usando o sistema. O que dizer para a mulher para conquistar ela? Que é claramente a pergunta de um ingênuo. Que não tem fórmula, né, isso que eu falar, você já descobriu? Não tem fórmula, né? E, assim, umas vão dizer para você, fica quieto, porque se falar muito vai falar merda. A outra vai dizer, olha, qualquer merda, depende do estado de espírito dela.